Irmãos, no estudo de hoje eu quero ver com você, fazendo uma breve introdução, já falando do livro agora do Apocalipse, né? Na semana passada eu vi com você fiz alguns estudos sobre escatologia, um breve estudo sobre escatologia. Expliquei para você ali a diferença entre as 4 escolas, né? O pré-milenismo histórico, o dispensacionalista, o pós-milenismo e o amilenismo, né? E hoje eu quero, a partir de hoje, né, na lição aqui no estudo de hoje, eu quero abordar com você alguns aspectos introdutórios do livro, né? Sendo o primeiro ponto o propósito do livro, o segundo o tema do livro, o terceiro ponto a quem o livro é dirigido, o autor do livro e por fim, no quinto ponto, a data do livro, né, a data que ele foi escrito, ok? Eu quero trabalhar essas informações introdutórias com você no estudo de hoje, para que semana que vem, quando nós começarmos o livro mesmo, versículo por versículo, né, você já tenha uma visão um pouco mais ampla, ok? É comum, muito comum, nós ouvirmos as pessoas dizerem que tem medo de ler o livro de Apocalipse, e tem gente que tem medo mesmo, né? Ah, pastor, aquelas figuras estranhas, esquisitas, né, das bestas e tudo mais, tal, dá medo na gente. Mas não é para ter medo. Pelo contrário, o livro do Apocalipse ele deve levar ao medo aqueles que não estão seguros no amor de Deus. E aí eu digo para você que não é só o livro do Apocalipse, não. Aí a Bíblia inteira vai meter medo no seu coração se você não estiver seguro em Cristo Jesus, se você não for salvo em Cristo Jesus, né? Mas se você é um crente em Cristo Jesus e não teme o dia do juízo, porque o amor de Deus está no seu coração, conforme nós vemos lá em 1 João 4, 17 e 18, então seu coração será inspirado na mais profunda admiração ao amor por Jesus, um amor e uma alegria indizível pelo que está revelado nesse livro, pelo que Deus nos revela nesse precioso livro, né? Eu cito aqui as palavras de Hendrickson, que diz o seguinte: onde encontraremos em toda a literatura algo que exceda em majestade a descrição do Filho do Homem andando no meio dos 7 castiçais de ouro, ou a vívida descrição do Cristo fiel e verdadeiro, marchando triunfante montado num cavalo branco, vestindo um manto salpicado de sangue, seguido dos exércitos celestiais? Onde acharemos um contraste mais veemente que aquele entre a destruição da Babilônia, de um lado, e o regozijo da Jerusalém de ouro, do outro? E aí tem as referências bíblicas, né? E onde se descrevem com tamanha simplicidade e inusitada beleza o trono posto no céu e a bem-aventurança celestial? Que abundância de conforto, que visão do futuro. Acima de tudo, a revelação singular do sublime amor de Deus divisamos nas palavras da profecia deste livro. Então, quando você estiver lendo o livro de Apocalipse, estudando o livro de Apocalipse, que seja essa a sua postura, de alguém que está maravilhado diante de tantas verdades, de tantas figuras ali usadas para falar do céu, do trono, para falar da glória de Deus, que você seja tomado por esse entusiasmo, por essa alegria em seu coração quando estudar o livro do Apocalipse. Agora, se você não tem a Cristo como seu Salvador, pode ter certeza, não vai ser só o Apocalipse não. Tem outras partes da Bíblia que você vai ler, você vai ficar com medo. E deve ficar mesmo, né? E o único jeito de tirar esse medo do coração é recebendo a Cristo como seu Salvador, porque o perfeito amor lança fora o medo, né? Como diz o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 18. Né? Ao contrário do que muitos pensam, a palavra Apocalipse não significa fim do mundo. Tem muita gente que acha que Apocalipse é fim do mundo, e é normal a gente ouvir as pessoas dizerem: ih, rapaz, vai cair um pé d'água, vai virar um apocalipse esse negócio aqui. Mas a palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa
revelação. E logo ali no começo do livro é a primeira palavra que aparece. No versículo 1 do capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então está lá, né? É revelação. É Jesus revelando para nós o que acontece aqui no plano físico é consequência do que está acontecendo no plano espiritual. É Jesus revelando para nós que não importa qual seja o rumo que esse mundo esteja tomando, no final, ele vencerá. Nós veremos daqui a pouco no tema do livro. Ele vencerá. E ele não vai vencer só lá no final. Lá no final, a vitória dele será triunfante, esmagadora, absoluta. Ele já está vencendo hoje. Ele já está vencendo hoje. Né? Ah, pastor, mas se Jesus está vencendo, então por que o mal triunfa? Sim, porque Satanás está solto. Né? Mas também está preso. Mas está solto ou está preso? Né? E aí, como é que fica? Está preso. Preso em que sentido? Ele está impedido de impedir o avanço do Evangelho. Nós estamos vendo a Venezuela não, a Bolívia. Evo Morales, até pouco tempo atrás, tinha determinado extinguir o Evangelho na Bolívia. Estava perseguindo o Evangelho. O que aconteceu com o Evo Morales? Onde ele está agora? Exilado no México. Não pode nem voltar para o país dele. E a presidente que assumiu o lugar dele, já chegou declarando: a Bíblia voltou para o palácio. Né? Mas pode ser que a coisa reverta tudo de novo e vai, mas vai ser sempre assim. Mas no final, a gente pode ter a certeza do seguinte: venceremos. Por quê? Porque Cristo vencerá. Bem, quando eu falar sobre o tema do livro, eu vou voltar nesse assunto. O propósito do livro, né? Nós podemos dizer que o propósito do livro ele é duplo. Um propósito primário e um propósito geral. Né? Um propósito primário e um propósito geral. O propósito primário desse livro era trazer conforto imediato aos crentes daquela época que estavam passando por diversas lutas e perseguições. De tempos em tempos, especialmente em tempos de aflição, Deus sempre levantou profetas dele para trazerem o que se chama de literatura apocalíptica. O que é uma literatura apocalíptica? É uma literatura de consolo, é uma mensagem de Deus para consolar o povo dele que estava passando por algum momento difícil, alguma luta, alguma perseguição. Nós temos exemplos de literatura apocalíptica no Antigo Testamento. Parte do livro de Daniel. Né? Parte do livro de Daniel é literatura apocalíptica. Outros profetas menores ali também trouxeram, né, mensagens. Por exemplo, Ezequiel, o profeta maior. Ezequiel, ele traz a sua mensagem para o povo que está no cativeiro. O povo estava sofrendo. Né? Jeremias foi um pouco antes do cativeiro babilônico, né? Mas ele estava vendo toda a situação difícil ali, o povo no aperto, e Deus então manda os seus servos, né? Especialmente o livro de Daniel é um exemplo de literatura apocalíptica, né? Que é uma literatura ou um texto, uma mensagem de consolo, dizendo o que para o povo de Deus? Vocês estão sofrendo, né? Ou por culpa do povo, ou era propósito de Deus, seja qual for o sofrimento que vocês estão passando, saibam que eu estou com vocês, eu estou junto de vocês. E eu vou vencer, e eu vou derrotar esse inimigo, esse mal que lhes aflige, e vou libertá-los. Então, literatura apocalíptica não é só o livro de Apocalipse, né? Mas também no Antigo Testamento nós já temos. É um recurso muito comum na literatura judaica, na literatura hebraica, né?
Em termos gerais, o propósito do livro, então esse era o propósito primário, principal, trazer conforto àqueles irmãos nos dias do apóstolo João. Né? Daqui a pouco eu vou dizer mais ou menos a data em que o livro, mais ou menos a data em que o livro foi escrito. Né? Mas foi lá no primeiro século. Então aqueles irmãos, aqueles crentes estavam sendo perseguidos, atacados, destruídos. E Jesus vem e diz para eles: eu não abandonei vocês. Eu não só vencerei, como vocês também vencerão os inimigos de vocês. Né? Mas o propósito geral do livro, um propósito mais amplo, é trazer conforto à igreja militante em seu conflito contra as forças do mal, abrangendo assim os crentes de todas as eras. O que é a igreja militante? Eu já estudei com vocês na escola dominical. Falando-se da igreja de Cristo, nós temos a igreja militante, e na igreja militante, que é essa que está aqui no mundo, nós temos tanto os verdadeiros crentes, como falsos crentes, ou pessoas que não são convertidas. Então, se não é falso crente, é ímpio, né? Não tem outro nome. Né? A gente fica dourando a pílula. Né? Se é falso crente, é ímpio, né? Não é convertido. Ou não é convertido. Né? Então, mas na igreja de Cristo nós convivemos assim, com pessoas assim. Se entrar, por exemplo, o STF, meu Deus do céu, se entrar o STF aqui na igreja agora, a gente vai deixar. Não é porque é o STF, vamos deixar, seja quem for. De vez em quando passa um bêbado e entra aqui na igreja, né? Nós não impedimos as pessoas de entrarem aqui. Né? Mas crente em Cristo Jesus é somente aquele que o recebeu como seu Senhor e Salvador e anda pelos princípios da palavra de Deus. Né? Mas nós não podemos impedir. Né? Agora, para ser membro da igreja, a pessoa tem que pelo menos dizer que crê em Cristo Jesus. Mas daqui a alguns dias nós examinaremos 9 irmãos que serão recebidos na membresia da igreja. Pode ser, queira Deus que não, mas pode ser que no meio deles tenha um ou outro que não é convertido coisa nenhuma, mas quer entrar aqui na igreja só para ver como é que é. E ele vai responder tudo certinho. Já aconteceu isso com a gente, né? O camarada respondeu tudo certinho, bonitinho e tal, depois... Né, não vamos citar nome não. Né? Já não está nem mais aqui conosco. Mas essa é a igreja militante. No meio de servos verdadeiros, no meio do trigo tem joio. Mas a igreja vai lutando. Ela está militando, ela está lutando, né, por Cristo nessa vida. Mas a igreja, ela é composta, a igreja militante, ela é composta pela igreja invisível e pela igreja visível. Desculpa, a igreja de Cristo, não a igreja militante. A igreja de Cristo, ela é composta pela igreja visível, que é a igreja militante, essa, né? E a igreja invisível, aquela que já está na glória. Quando a igreja militante se unir à igreja invisível, lá na glória eterna, a igreja invisível também quer dizer a igreja que está espalhada em toda a face da terra. Em todo lugar nesse mundo, no planeta Terra, temos crentes. E nós somos irmãos deles, embora nós nem os conheçamos. Mas são nossos irmãos. Ela é invisível nesse sentido de ser ampla, né? Mas lá na glória eterna, quando estivermos todos juntos, nós seremos a igreja triunfante. Né? Seremos a igreja triunfante. Porque aí nós triunfaremos, haveremos de ter triunfado sobre todos os inimigos, sobre todo o pecado e pronto, por toda a eternidade. Mas na igreja militante, então, ela recebe esse conforto. Os que estão aqui na terra, militando pela causa do Evangelho, sofrendo por causa de Cristo, ao lerem o livro de Apocalipse, e toda a Bíblia, claro, devem ser confortados, receber o consolo de Deus para os seus corações. Né? Olha aí alguns exemplos. Como que Deus traz consolo ao coração daqueles crentes, né? E ao nosso coração também. Ele assegura-lhes que, falta um S ali, assegura-lhes que Deus vê as suas lágrimas. Deus vê você sofrendo lágrima aí, é o seu choro, né? Deus vê o seu choro, Ele sabe do seu sofrimento. Suas orações exercem grande influência no mundo, né? O crente deve orar, oração é algo fundamental na vida cristã.
E Deus diz que a sua oração exerce influência, forte influência no mundo, né? Deus também garante aos seus filhos a vitória final, né? Lá no capítulo 15, verso 2, garante que o sangue dos crentes, da sua igreja, será vingado àqueles que foram mortos cruelmente por causa de Cristo. Os seus algozes serão vingados, Deus vingará, Deus trará vingança sobre os algozes da igreja. Deus também promete aos seus filhos que estavam sofrendo que o seu Cristo vive e reina eternamente e governa o mundo em função da sua igreja. Eu sempre tenho dito isso para os irmãos. Todo o cuidado de Deus com o mundo é em função da igreja. Primeiramente em função da glória dele, para a glória dele, mas em função da igreja. Ele está olhando e cuidando da igreja, né? E é por isso que Deus não destruiu esse mundo ainda, porque a igreja está aqui ainda, né? E a outra verdade é que ele promete, né, ele virá pela segunda vez e levará a sua igreja para si mesmo, para a ceia das bodas do Cordeiro, e habitará com ele para sempre num universo totalmente novo. 21, 22, Apocalipse 21, 22. Alguma pergunta sobre o propósito do livro? Então lembre-se, quando você estiver lendo o livro de Apocalipse, você não pode esquecer de lê-lo na perspectiva do consolo e do conforto que ele trouxe para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, mas também ele traz consolo e conforto para os crentes em todas as épocas. Todo crente nesses últimos 2000 anos que leu o livro do Apocalipse foi consolado por Deus. Deveria, né, receber de Deus o consolo, e recebeu. Ok? O tema do livro, né, diante desses fatos, podemos afirmar que o tema do livro é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás, o dragão, né, é descrito como dragão, e seus agentes. Então, de um lado você tem Cristo e a igreja, e do outro lado Satanás e os seus agentes. Agora, por favor, não caiamos no maniqueísmo. O que o maniqueísmo prega? O que essa heresia prega? Que o bem e o mal são duas forças contrárias. Bem, até aí eu concordo, são contrárias mesmo. Mas são contrárias, mas iguais em poder e força. Né? Tem hora que o mal vence, tem hora que o bem vence, né? Mas eles são iguais em poder e força. Não é assim não. Não é assim não. Satanás e o seu reino é como um parasita no reino de Cristo. Se você for ali fora, você vai ver ali naquela árvore, uma daquelas árvores, você vai ver ali orquídeas nas árvores, né? Eu não esqueço que a mamãe chamava essas plantas, né, essas flores de parasitas. E um dia, um rapaz que estava lá visitando a nossa casa, lá um irmão, né, aqui de São Paulo, e ele acho que era biólogo, coisa assim. Quando a mamãe falou aquela parasita ali, ele ficou indignado. Disse, não é parasita, aquilo ali é uma orquídea, né? Porque na cabeça da mamãe, parasita não era uma praga, parasita é simplesmente uma planta que depende da outra, só isso, era a mesma coisa que o biólogo estava falando, né? Só que ele não gostou do nome parasita, né? Mas pense num parasita. Aquela planta ali, aquela orquídea, né? Ela é menor do que a árvore, bem menor do que a árvore. Ela depende da árvore para viver. Se ela morrer, a árvore continua viva, não muda nada. E ela não faz estrago nenhum na árvore. Mas se a árvore morrer, a orquídea também morre. Não é? Toda vez que você pensar na ação de Satanás nesse mundo, porque o reino desse mundo não é de Satanás. Esse mundo é de Deus, é do Senhor Jesus. Quem manda em tudo isso aqui é o Senhor Jesus.
Então, quando você vê a ação de Satanás nesse mundo, é como um corpo parasita num corpo de quem ele depende. Satanás, para ser Satanás, ele depende de Deus. Deus, para ser Deus, ele não depende de ninguém. E nisso aqui a gente vai quebrar muitas maluquices, muitas bobeiras que têm sido ensinadas nas igrejas sobre batalha espiritual. Muito do que se tem falado sobre batalha espiritual hoje em dia tem mais a ver com uma ficção nos anos 80. Não fugiu o nome do autor, mas a obra era Este Mundo Tenebroso. Você perdeu tempo lendo esse livro? Levanta a mão. Não precisa levantar não, não precisa levantar não. Mas a crentaiada bebeu aquela ficção, aquilo ali era uma história, uma ficção, o cara inventou, é igual Crônicas de Nárnia, né? Igual o C.S. Lewis escrevendo Crônicas de Nárnia. É uma ficção, é uma história, ele inventou aquela história. Mas a crentaiada caiu de cabeça naquele negócio ali, bebeu daquilo ali como se fosse Bíblia. Aí a gente viu cada maluquice, vou citar algumas aqui, por exemplo, né? O sujeito sair fazendo xixi nos limites da cidade, marcando a cidade. Por quê? Porque o leão, ele faz xixi, né? Os felinos, os animais, eles urinam para marcar seu território. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Como Jesus não faz xixi, eu faço no lugar dele, representando o Senhor Jesus. Aí vem com essa baboseira de, a Neuza Etioca, essa turma toda, Valnice Milhones, essa turma toda aí. De quilo, as besteiras que eles falaram. Aí você vai ver a igreja fazendo campanha do sal grosso para purificar você, né, das suas mazelas. Aí a baboseira vai longe. Ou então, o crente que tem medo do diabo, né? O crente que tem medo do diabo. Irmãos, a Bíblia diz para nós resistirmos Satanás, mas antes de resistirmos Satanás, temos que nos sujeitar à poderosa mão do Senhor. Obviamente, se você vai enfrentar Satanás de peito aberto só no teu poder, esquece. Você é presa fácil para ele. Mas se você vai confiado no poder de Deus, submetido à poderosa mão de Deus, eu gosto muito daquele texto de Judas, quando o arcanjo, brigando com Satanás, lutando contra Satanás, ele não estufou o peito e disse assim, eu sou fulano de tal, todo poderoso, e ordeno você sair daqui. Não. Ele olha para Satanás e diz assim, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Se você não estiver submetido a Cristo Jesus, prepare-se para ser presa fácil na mão de Satanás. Mas preste atenção, Satanás não manda num palmo de terra. Satanás não é dono. Pastor, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. Não, príncipe significa o quê? O principal pecador desse mundo. É o líder dos pecadores. Satanás não manda, o mundo jaz no maligno. Jazer, o verbo, né? Aí, o verbo aí é jaz, né? Jazer é o quê? Jazigo, túmulo. O mundo está morto por causa das obras de Satanás. E quem traz a vida é Jesus. E não tem um canto onde a luz de Cristo queira brilhar, que a escuridão segure. Não há um coração sequer que Jesus queira alcançá-lo com a sua graça, que Satanás diga assim, eu não abro mão dele, ele é meu. Por isso, o versículo chave do livro do Apocalipse, toda vez que você ler Apocalipse, o versículo principal, até pinte ele, marque ele aí na sua Bíblia, e se alguém um dia estiver falando bobeira sobre Apocalipse, você começa falando de Apocalipse com ele, a partir desse texto, Apocalipse 17, 14. O que diz lá? Está na apostila aí, né? Pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro aí? Jesus. E o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ponto e vírgula.
Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Com ele quem? Com o Cordeiro. Diante dessa palavra, para que ficar com medo? Essa é a promessa de Jesus. Ele vencerá o dragão e os seus agentes. E juntamente com Cristo, os eleitos, aqueles que foram chamados, eleitos e fiéis. Obviamente aí a ordem, aí não é uma ordo salutis, né? É aquilo que a gente chama da ordem da salvação, né? Chamados, eleitos e fiéis. Não, aí né, o João está dizendo o seguinte: primeiro você é chamado, depois você é eleito, depois você é fiel. Não é isso que ele está dizendo. Ele simplesmente está dizendo o seguinte: os chamados e eleitos e fiéis são os mesmos, a mesma pessoa. Se você foi eleito por Cristo, um dia você foi chamado para a salvação. E se você foi chamado para a salvação, você permanecerá fiel até a morte. Apocalipse 2:10. Né? Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ok? William Hendrickson comenta em seu livro, comenta que este livro nos revela as coisas que não são e que parecem ser. E aí ele dá algumas ideias aqui para a gente, muito interessante. As coisas que não são e o que parecem ser, né? A besta que sobe do abismo parece ser vitoriosa. Mas depois de guerrear contra as duas testemunhas, né, os santos, nós veremos depois quem são essas duas testemunhas, eles, ela os vence e os mata. Então parece que essa besta aí venceu, né? Expõe a todos eles ao ridículo e ao escárnio. Seus cadáveres são lançados nas ruas das abomináveis cidades de Sodoma e Egito. Né? Sodoma e Egito são símbolos de depravação e humilhação. Sodoma virou um ícone da podridão, da imoralidade, tanto que foi destruída. E o Egito era símbolo da escravidão. Foi lá que o povo foi severamente humilhado, né? Então, aí é símbolo de depravação e humilhação. E quando todos os inimigos estão a festejar a vitória que tiveram, eis que os santos fiéis são ressuscitados, depois de permanecerem mortos por 3 dias e meio. Grave esse número aí, 3 dias e meio, né? Ou 42 meses, né? Você vai entender isso depois. Estes, então, derrotam definitivamente os inimigos da igreja. Pareciam que estavam derrotados, mas não estavam. A besta parecia ser vitoriosa, mas não venceu. Foi derrotada. Né? Hendrickson continua, né? As orações dos crentes parecem não ser ouvidas, lá em Apocalipse 6:10. Parece que Deus não está ouvindo elas. Mas os juízos lançados sobre a terra, né, por Deus, são as respostas às orações deles. Capítulo 8, 3-5. Os crentes parecem malogrados? Não, na verdade eles reinam. Sim, eles reinam sobre a terra. Apocalipse 5:10. No céu com Cristo, né, os 1000 anos, lá em Apocalipse 20, versículo 4. Né? Sim, no novo céu e na nova terra, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22:5. Só que está errado uma coisa aí. Isso que está entre parênteses aí, os 1000 anos, você põe eles um pouquinho antes, põe lá, sim, eles reinam sobre a terra. Apocalipse 5:10, você põe vírgula, aí você coloca os 1000 anos, lá de Apocalipse 24. Né? No céu, com Cristo, né, eles vão reinar também. Aí no capítulo, o quarto ponto aí, os que aparentemente são os vencedores, ou seja, Satanás e seus aliados, eles é que são os verdadeiros derrotados e vencidos, exatamente na ordem inversa. Né? Observe-se os seguintes textos. O dragão, lá no capítulo 12, versículo 3, a besta, no capítulo 13, versículo 10, o falso profeta, capítulo 13, verso 11, a Babilônia, capítulo 14, verso 8.
Nestes textos nós vemos, nesta ordem, o surgimento de cada um deles. E aí depois nós vamos ver a queda de cada um deles, começando justamente do fim para o começo. Começa com a Babilônia, capítulo 18, verso 2, depois a besta e o falso profeta, capítulo 19, verso 20, e por fim o dragão, capítulo 20, verso 10. Né? Parece que eles venceram, mas não, quem vence é a igreja. A igreja parece derrotada, mas é vitoriosa. Os inimigos da igreja parecem vitoriosos, mas serão os derrotados. Né? Terceiro ponto, é a quem o livro é dirigido. Como já mencionamos no ponto anterior, o livro de Apocalipse dirige-se primeiramente aos crentes daquela época, por volta do ano 90 depois de Cristo. Eles sofriam nas garras do Império Romano. Por isso, uma interpretação futurista, que apenas olha para o futuro, desconsidera completamente o significado e propósito primário do livro. Mas nós devemos evitar também o outro extremo, uma interpretação puramente preterista, olhando só para o passado. Né? Por ser o livro do Apocalipse, a palavra de Deus, suas verdades são eternas e por isso mesmo aplicáveis em quaisquer épocas. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Volta e meia tem alguém aí dizendo o seguinte: olha, foi lançada uma nova tecnologia, um chip que você põe debaixo da mão aqui, e é com esse chip agora que você vai fazer compra. Né? Mas lembra lá do Apocalipse? No Apocalipse fala que a besta marcaria as pessoas pondo um sinal na mão e um sinal sobre a testa. Aliás, tem um chipzinho que nunca vi esse chip, mas dizem que já está rodando por aí, né? Que é um chip que você põe na testa da pessoa e num lugar bem específico aqui na testa, né? Com esse chip você não vai precisar mais de carteira de documentos, vai estar tudo ali, seu tipo sanguíneo, né? Se você tem alguma doença crônica, vai estar tudo ali, aí você só vai ser escaneado e vai aparecer tudo. Mas se acontecer uma coisa dessa vai ser legal, né? Só de não ter que andar com um monte de papel na carteira já facilita a vida da gente. Mas eu te pergunto, isso é a marca da besta? Para mim é a marca dos bestas, isso sim, mas não da besta. Por quê? Observe o que eu estou dizendo. O livro do Apocalipse, ele teve o seu significado primário. E o significado primário dele, o objetivo primário dele, era trazer consolo para aqueles irmãos. Agora imagina os nossos irmãos lá no ano 90 depois de Cristo, vendo os seus familiares serem jogados nas arenas, serem devorados pelos leões, sofrendo de tudo quanto é jeito que você possa imaginar por causa de Cristo. João estava exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha de prisioneiros. João estava lá por causa do Evangelho. Semana que vem veremos isso com detalhe. Que consolo traria para aqueles irmãos saberem que um chip seria desenvolvido alguns milênios depois, né? Algum tempo depois seria desenvolvido um chip que seria chip. O que é isso? Eles nem sabiam o que era. Muita gente hoje em dia, se você perguntar o que é chip, o pessoal não sabe. Imagina o pessoal naquela época. Que sentido teria essa mensagem para eles lá? Não teria sentido nenhum. Então esse tipo de interpretação futurista, ou seja, pega a mensagem do livro lá e joga só para o futuro, puramente futurista, está errada. Ainda mais com esse tipo de interpretação tosca. Né? Mas o inverso também é perigoso. Você olhar para o livro e dizer o seguinte: não, tudo já aconteceu lá, não tem mais nada para acontecer aqui. Esses dias eu peguei um sujeito falando essa bobeira na internet. O camarada se diz aí, professor de teologia e tudo mais, tal, e ele falando de que quem disse que Jesus já não voltou? Jesus já voltou. E foi no ano 70. Foi no ano 70. Onde se cumpriram todas as profecias acerca da volta dele. Bem que Jesus falou que falsos profetas viriam mesmo, né? E o cabuloso é que tinha muita gente dizendo, concordando com ele. Eu nem perdi tempo lendo mais as besteiras dele. A hora que ele falou isso aí, você fala assim: não, já não vou perder tempo, não. Não vou perder tempo com isso, não tem coisa mais importante para eu estudar. Mas
é uma visão preterista, né? Tudo aconteceu lá, não acontece mais aqui, acabou. Não é assim, né? Nós devemos entender o seguinte: a mensagem fez sentido para aqueles irmãos, porque é a palavra de Deus, e ensinou aqueles irmãos a enfrentarem a provação que eles estavam passando, e é também para nós hoje, ela é a palavra de Deus, e como tal, ela nos ajuda e nos instrui sobre como nós devemos viver nesse mundo, seguindo o que a palavra de Deus diz, né? Mas, em que ou como podemos aplicar as verdades do Apocalipse à nossa vida, né? Que sentido haverá para nós um livro que atendeu às necessidades apenas dos cristãos no passado? Não precisamos nós também de consolo e orientação? Com certeza nós precisamos. Por isso mesmo nós devemos observar sempre o tema principal do livro, do Apocalipse, né? Lembra qual que é o tema principal do livro? Lá, volta comigo lá em cima no comecinho da página. A vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e os seus agentes. É a vitória de Cristo, né? Esse é o tema principal do livro. Nunca percamos isso de vista. Cristo vitorioso, né? Devemos sempre saber que assim como Cristo esteve presente com os seus servos no passado, estará conosco também hoje. Não foi essa a promessa que ele fez? E eis que estou convosco até a consumação dos séculos, até o fim, né? Assim como os nossos irmãos no passado venceram seus inimigos, os quais eram subordinados a Satanás, não tenha dúvida, o Império Romano muitas vezes foi instrumento de Satanás para fustigar a igreja, não tenho dúvida disso. Da mesma forma hoje, muitos inimigos são levantados contra a igreja, instigados por Satanás para fustigarem a igreja, não tenho dúvida disso. Mas assim como os nossos irmãos no passado venceram porque Cristo lhes deu vitória, da mesma forma, Cristo nos dará vitória hoje. Cristo nos dará vitória hoje também, né? Então, assim como os subordinados de Satanás foram derrotados, também nós venceremos os nossos inimigos, pois quem nos garante a vitória é Cristo, o supremo vencedor, que nos torna mais que vencedores pelo seu poder. Assim como os crentes no passado fizeram parte da igreja triunfante e estão na glória, nós também fazemos parte dessa igreja, e no final de tudo, quando todos os inimigos da igreja triunfante estiverem subjugados, por Cristo, nós com Ele reinaremos, desfrutaremos do seu reino eterno. E aí, você está com medo ou está mais empolgado com o livro? Vamos lá, tem mais coisa ainda. O autor do livro, né? Apesar do autor se identificar logo ali no começo do livro, né, como João, olha lá, Apocalipse 1, versículo 1. O que diz lá? Alguém leia para nós, por favor. João, Apocalipse 1, 1. Quem achou, leia, por favor. Aí, João, versículo 4 também, versículo 4, 9. Aí lá no versículo 9 ele fala assim: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, né? Então aí, a questão é, qual João? Alguns negam que o autor do Apocalipse tenha sido João, aquele que é chamado de discípulo amado, o mesmo que escreveu o Evangelho e as 3 cartas, né? 1ª, 2ª e 3ª João. Alguns negam e fazem algumas afirmações para confirmar
essa negação deles, né? E as objeções levantadas são essas, né? Diferença existente no estilo da redação entre o Evangelho e as cartas e o livro do Apocalipse, né? Eles alegam que o Evangelho de João foi escrito num grego mais rebuscado, né? Num linguajar mais rebuscado. O mesmo também aconteceu com as cartas, mas o livro do Apocalipse, ele é rude, um grego rude, um grego cheio de o que eles chamam de um grego hebraístico, né? Cheio de expressões hebraicas, e portanto um grego bárbaro, uma coisa meio tosca mesmo, né? Seria quase que como um caipira, seria essa uma palavra para os nossos dias, né? Bem caipira mesmo, bem grosseiro, né? Eles alegam, né? Aí você precisa conhecer grego a fundo para ver essas diferenças, né? Também dizem que não foi João porque há muita diferença na doutrina de ambos. Por exemplo, o Evangelho prega uma mensagem de salvação a todos que creem em Jesus, né? E a doutrina da salvação e da graça, né? Apocalipse, dizem os que objetam a autoria de João, que ele é tacanho e particularista. Ele é judaico em sua doutrina da salvação e enfatiza a necessidade de obras. Será? Afirmam também que, a partir do 3º século depois de Cristo, Dionísio de Alexandria atribuiu o livro de Apocalipse a um outro João, opinião que também foi adotada pelo historiador eclesiástico Eusébio de Cesareia. Mas todas essas objeções contrárias a João, o evangelista, né, o João, o discípulo amado, como autor do livro do Apocalipse, não tem base sólida, né? Vejamos argumentos que são favoráveis à autoria joanina, né, a autoria de João, o discípulo amado, o que escreveu o Evangelho, que escreveu as 3 cartas, né, apresentadas aqui por William Hendricks. Ele traz alguns argumentos aqui interessantes. Primeiro, quanto ao autor do livro ter se apresentado como João, ao passo que no Evangelho e nas cartas ele não menciona seu nome, isso não traz nenhum problema, né? O apóstolo era muito conhecido, muito conhecido. Portanto, não colocar o título de apóstolo ao seu nome não trouxe problemas, pois qual outro João teria autoridade para escrever um livro sagrado que não fosse o apóstolo João? Estamos plenamente convictos de que naqueles dias havia somente um João que necessitava acrescentar, que não necessitava acrescentar o distintivo o apóstolo ao seu nome, pela simples razão de que ele era conhecido como tal, né? Outro sim, o autor não chama a si mesmo de apóstolo pela simples razão de que ele escreveu este livro na qualidade de profeta, a quem visões foram reveladas. Outro detalhe ainda nesse ponto, que eu não coloquei aqui, mas você pode acrescentar se quiser, é que eu falarei disso na próxima lição. João estava na ilha de Patmos, preso, e um dos motivos pelos quais ele escreve esse livro com tanta linguagem simbólica, com tantas figuras simbólicas, era para que o quê? Para que aquele livro, ele estava numa ilha, preso pelos soldados romanos, qualquer correspondência que saísse da ilha, os soldados leriam. Se fosse um livro, se eles pegassem o livro e entendessem a mensagem do livro, falando que Jesus venceria os inimigos, o que os soldados fariam com o livro? Iam picar o livro não ia sair da ilha. Eu não tenho dúvidas de que se algum soldado teve acesso ao livro de Apocalipse, quando ele abriu e leu e viu aquele monte de figuras ali, disse, coitado do João, já estava velhinho, né? Coitado, bateu o relé, você já era, né? Tá desparafusado das ideias. Olha o que está escrevendo, né? Coisa esquisita isso que está escrevendo, um castiçal andando no meio da igreja, né? Ou
Um homem de branco andando no meio dos castiçais, esse negócio esquisito, né? Que conversa é essa? Não, passa para frente esse negócio, pronto. Não ia impedir o livro. E por isso que ele usou essas figuras de linguagem. Agora, se ele coloca logo no começo do livro, apóstolo João, todo mundo sabia que era isso. Ó, ele está escrevendo uma carta para os crentes das igrejas aí, para se insurgirem contra o governo romano. Então, um motivo pelo qual ele não colocou aí. Outra razão que eu sou levado a crer que foi João, o apóstolo, o evangelista que escreveu o Apocalipse, é que as diferenças de cunho gramatical, de cunho estilístico, ou em termos gerais, devem ser admitidas. Mas isso significa que João, o apóstolo, não poderia ter escrito o Apocalipse? É claro que poderia. Como, pois, explicaremos tais diferenças, então? Há alguns que sustentem a opinião de que João tinha assistentes quando escreveu o Evangelho, enquanto João estava em Patmos, e talvez ele tinha presbíteros ali de Éfeso junto com ele ali escrevendo, E isso explica as particularidades, as peculiaridades gramaticais e as características do estilo do Apocalipse, as quais são devido à ausência desses assistentes, E aí João escreveu de forma mais rude, mais rápida ali, devemos levar em conta que o Evangelho, as cartas e o Apocalipse são em si mesmo estilos literários diferentes. E mesmo uma pessoa escrevendo de tempos em tempos ela muda. Por exemplo, entre vocês aqui, só o Gilmar, se eu não me engano, tem a primeira versão dessa apostila, que eu escrevi lá em 2003, quando a primeira vez que eu estudei esse livro com a igreja foi em 2003, 2004. Então lá, mais de quase 15 anos. Mais de 15 anos. Quando eu peguei aquela apostila para passar para os irmãos, está diferente ou não está, Gilmar? É bastante, já viu bastante coisa diferente aqui, logo no começo. Por quê? Porque houveram outras informações que foram acrescentadas, houve outras informações que eu tomei conhecimento e que julguei necessário colocar aqui. Então, suponhamos que daqui a 500 anos, alguém pegue a primeira versão que eu escrevi, está com o Gilmárcio, e pegue essa versão aqui. Vamos dizer assim, não é o mesmo Olivar. E foi o mesmo Olivar que escreveu. Então, num espaço de 15 anos, deu diferença de uma para outra. Qual o problema nisso? Ainda quanto à diferença na doutrina do Evangelho e do Apocalipse, ressaltamos que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, tanto em João 1, 29 e 33, e em Apocalipse, pelo menos 30 vezes, ele é chamado de o Cordeiro de Deus, o Cordeiro com C maiúsculo. Ele também é chamado de o Verbo de Deus em João 1, versículo 1, e também é chamado de Verbo de Deus em Apocalipse 19, 13. O Evangelho apresenta Jesus como ser pré-existente, João 1, versículo 1. Da mesma forma, procede Apocalipse em 22, 13 e 12, 13. O Evangelho de João atribui salvação do homem à soberana graça de Deus e ao sangue de Jesus Cristo. Também Apocalipse, com muito mais ênfase, mostra que a salvação do homem é a obra da soberana graça de Deus e do sacrifício de Jesus. A doutrina do todos que creem, receberem, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é encontrada em ambos os livros. João 3, 36, Apocalipse 7, 9, Apocalipse 22, 17. Não há, pois, diferenças doutrinárias entre os livros. Isso tudo nos mostra que o autor do livro é João, o apóstolo, que já estava bem velhinho, ele era um dos mais novos no colegiado apostólico. Ele era bem novo quando ele foi chamado para ser discípulo de Cristo. E
ficou corrente, né? Porque Jesus, lá no final do Evangelho de João, muitos entenderam que Jesus estava dizendo que João não morreria, né? Que João viveria eternamente, não morreria. E aí, então, mas a bem da verdade, João foi o último dos apóstolos a falecer. Por volta do ano 95 ele escreve, 90, 95, ele escreve o livro do Apocalipse, já bem velhinho, né? E um pouco antes, aí vem uma dúvida, ou foi depois da sua prisão em Patmos, ele foi solto, não sabemos, ou possivelmente antes da sua prisão em Patmos, ele bem velhinho, ele escreve as 3 cartas. E nas 3 cartas dá para a gente ver mesmo ali as características de um ancião, de uma pessoa bem velhinha, né? João tratando os seus discípulos por filhinhos, né? Bastante repetitivo, ele repete várias vezes, né? Algo que ele quer enfatizar, como por exemplo o amor entre os irmãos, ele enfatiza isso várias vezes, né? Sim, imitou a Cristo, né? Jesus chamou os discípulos de filhinhos, justamente, e ele imita Jesus. Então assim, o que dá para entender, ou o que a gente pode entender é que João, ele escreve as 3 cartas, pouco tempo depois ele é exilado na ilha de Patmos, e onde ele recebe a revelação de Jesus, né, o Apocalipse, e não sabemos se ele saiu de lá, né? Não sabemos. Se ele saiu de lá e continuou com os apóstolos. De lá ele saiu, com certeza, está na glória, né? Com certeza. Então este aí é João, aquele a quem o Senhor amava, né? Jesus tinha um carinho especial por João. Quanto à data, já partindo para o encerramento do estudo, quanto à data do livro, né? Algumas datas são levantadas como provável data em que o livro for escrito. A primeira é o ano 69, pois segundo consta, até então o templo de Jerusalém ainda não havia sido destruído pelos romanos no 2º século, né? Conforme a gente vê lá em Apocalipse 11, versículo 1, ainda o templo estava em pé, né? Mas, e João recebera uma ordem para medir o santuário, o templo, né? Então, como que ele ia medir se o santuário não estava lá? Mas a gente precisa lembrar o seguinte, João estava tendo uma visão, ele não estava tendo ele não estava pessoalmente lá medindo o templo, era uma visão, né? Então, essa afirmação não tem base sólida, né, do ano 69. Outra data está entre os anos 95 e 96, a qual consta com o apoio de um dos pais da igreja chamado Irineu, né? Irineu, no século II, ele vai dizer o seguinte, porque foi vista não faz muito tempo, isto é, a visão do Apocalipse por João, quase em nossos próprios dias, para o final do reinado de Domiciano. Então, Irineu coloca, né, próximo aos nossos dias, próximo aos dias dele, né? Foi lá no comecinho do 2º século. E mais à frente ele continua, a igreja em Éfeso, fundada por Paulo, na qual viveu João, até os dias de Trajano. O imperador Trajano reinou entre os anos 98 a 117. Então a data 95 e 96, né, é bem mais plausível. E ele continua, né, é um verdadeiro testemunho da tradição dos apóstolos, falando aqui sobre o livro do Apocalipse. É um verdadeiro testemunho da tradição dos apóstolos. Hendrickson, ele apresenta outras evidências que comprovam que o livro foi escrito entre os anos 95 e 96. Né? Apocalipse retrata uma época em que Éfeso já perdera o seu primeiro amor. Né? Quando nós vamos ver lá na carta à igreja de Éfeso, né? Ou seja, estamos falando aqui já de uma 2ª ou 3ª geração de crentes. Sardes já estava morta. Não existia mais a igreja de Sardes. Laodiceia, que fora destruída por um terremoto durante o reinado de Nero,
já tinha sido reedificada e já se vangloriava de sua riqueza espiritual. João tinha sido banido, é uma forma muito comum de perseguição durante o reinado de Domiciano. A igreja já tinha sofrido perseguição no passado, conforme consta lá em Apocalipse 20, versículo 4, já tinha sofrido perseguição, né? E nós lembramos lá na perseguição na qual Estevão, né, logo após Estevão, outras perseguições que vieram, que os judeus, os crentes foram dispersos, né? E o Império Romano tinha se tornado o grande antagonista da igreja, o grande inimigo da igreja, né? No começo da igreja, o grande inimigo da igreja era o judaísmo, eram os judeus. Depois o Império Romano investiu contra os cristãos. Por quê? Porque o imperador obrigava que o povo o adorasse e fosse fiel a ele. E os cristãos diziam o seguinte: nós vamos te obedecer, mas não se você nos mandar desobedecer a Cristo, porque a nossa obediência é a Jesus. Ele é o nosso rei. Nós não temos Nero, ou não temos o imperador como nosso rei. O nosso rei é Jesus, né? Então, a Roma já estava bastante estabelecida a sua inimizade contra a igreja, né? Concluindo então, irmãos, tudo que vimos neste estudo está ligado à autoria do livro do Apocalipse. Mas é importante lembrarmos que o autor real do livro não foi João, primeiramente, mas sim o próprio Senhor Deus, o Altíssimo. Olha lá no versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João. Então foi uma revelação de Deus, a autoria de Deus. João transcreveu, João colocou no papel o que Deus lhe inspirou. O mesmo acontece com todos os outros livros da Bíblia, né? Foram inspirados pelo Espírito Santo. É indiscutível que João, o apóstolo, seja o autor do livro, mas é Deus, através de Jesus Cristo, o seu real autor. Este livro não é fruto da engenhosidade humana, mas sim da revelação da mente e propósito de Deus concernente à história da igreja. Se um dia você tiver a oportunidade, se quiser me levar, eu vou achar muito bom, né? Eu ainda não tive essa oportunidade, mas se um dia você for e quiser me levar na sua mala, eu vou junto. Em Copenhague, entre as muitas esculturas nobres de Thorwaldsen, há uma do apóstolo João, essa aí que está na figura aí. Não sei se está conseguindo ver os detalhes. Com um semblante sereno que reflete a face daquele que admira, como aquele que admira o céu, né? Não dá para ver muitos detalhes aí na impressão aí, mas um semblante sereno, né? Alguém que está olhando para o céu, embevecido com a glória de Deus, né? Numa de suas mãos está a tabuinha na qual ele escreveu a revelação. Eles usavam uma tabuinha de barro, né, para escrever. E na outra, uma pena, a qual não toca a tabuinha. Olha lá para você ver. A pena está um pouquinho afastada da tabuinha, está vendo? Qual que é a ideia? Ele não ousa escrever sequer uma palavra até que de cima lhe seja dada. Achei bonita essa imagem, eu resolvi colocar aí para você ver, né? Então ele está olhando, aguardando, né? Jesus fala para ele: o que vê, escreve. O que você está vendo, escreve. Jesus não foi ditando para ele, né? Escreve assim, assim, assim. Não. Jesus só mostrou. Só o que você está vendo, você vai relatando, você vai escrevendo. É como se eu falasse para você assim: olha aqui para o templo, né? Para esse estabelecimento, e escreva o que você está vendo. João, vendo, tendo a visão que Cristo estava lhe dando, ele ia escrevendo. Veremos isso com mais detalhes, né, quando estivermos no corpo do livro, estudando ali o livro, versículo por versículo. Alguma pergunta sobre o estudo de hoje? Então fique claro isso. Se eu perguntar para você, qual é o tema, o propósito do livro? Trazer consolo para os corações que estavam sofrendo.
Qual, né, o segundo ponto aí, qual o tema do livro? Cristo, né, a vitória de Cristo e a sua igreja sobre Satanás e os seus agentes. O versículo principal é Apocalipse 17, 14. Né? Se eu lhe perguntar a quem o livro foi dirigido, né, os destinatários primários, né, foram aqueles cristãos que estavam sofrendo, e também nós. Né, nós não devemos nem ter uma interpretação apenas olhando para o futuro e nem apenas olhando para o passado, mas sim olhando para a Bíblia como o livro que é a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus, que em todas as épocas ela cumprirá o propósito dela. Né? O autor do livro é o apóstolo João. Se alguém disser para você, não, mas não foi João, você mostra para ele o que você viu aqui e deixa ele refutar. Né? E por fim, a data em que o livro foi escrito, entre o ano 95 e 96, com João já bem velhinho. Né? Que guarde essas informações. Né? No decorrer do livro, eu estarei trazendo, sempre me reportando a elas, quando necessário for. Ok?